meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. O vídeo de hoje é a parte 2 de nossos vídeos sobre as revoluções liberais do século XIX. Muito bem, amigos, no nosso vídeo anterior nós já vimos as primeiras levas revolucionárias que aconteceram nas décadas de 1830 e 1848. Em 1830 nós vimos quando foram derrubados os últimos resquícios das monarquias que aspiravam vertentes absolutistas. Vimos que Luís XVIII e Carlos X governaram tentando, amparados pelos respaldos do Congresso de Viena. O Congresso de Viena tinha como respaldo justamente o equilíbrio, a legitimidade e a Santa Aliança. O equilíbrio estava pautado justamente na tentativa de não permitir que surgissem novos países tão poderosos, tão grandiosos como foi a França napoleônica. A legitimidade estava na ideia de que somente as monarquias legítimas podiam realmente governar os países europeus. E a Santa Aliança estava justamente num acordo onde os exércitos dos países que compunham a Santa Aliança auxiliariam justamente tentativas revolucionárias, auxiliariam na derrubada justamente de tentativas revolucionárias, processos de dependência, ou seja, ajudariam contra as ameaças que tentassem derrubar as monarquias tradicionais. Nós vimos que, mesmo existindo esses respaldos, não foi o suficiente para garantir no trono Luís XVIII e Carlos X. Na realidade, Carlos X é quem vai ser derrubado. Carlos X, ultra-realista, tentou colocar na França justamente um governo pautado pelas ideias do antigo regime. Não deu certo. Foi derrubado pelas Jornadas Gloriosas. Nós vimos que após ele, subiu ao trono Luís Felipe. Luís Felipe era um governante conhecido como rei burguês. Também acabou privilegiando determinadas camadas da sociedade, principalmente a alta burguesia. É justamente Luís Felipe que vai ser englobado e vai ser derrubado pelos movimentos de 1848 que ficaram conhecidos como Primavera dos Povos. Lembre-se, a Primavera dos Povos é um compêndio de muitas e várias revoluções que ocorreram em todos os países europeus. Nós temos uma quantidade gigantesca de países que foram justamente afetados por essas ondas da Primavera dos Povos. Lembre-se, a Primavera dos Povos tinha como princípios principalmente a liberdade, o liberalismo, o nacionalismo, justamente tentando impedir as interferências externas e amparando as ideias nacionais. A Primavera dos Povos aconteceu em vários países, França, Áustria, Itália, em vários locais da Europa, desencadeando uma onda revolucionária que é caracterizada como o início dos movimentos mais fortes das revoluções e das lutas pelas liberdades políticas e econômicas na Europa do século XIX. A Segunda República Francesa nasce justamente como fruto deste movimento que é a Primavera dos Povos. Dessa forma, grandes motivações populares serão tomadas nesse momento da Segunda República Francesa. Por exemplo, nós temos ali a adoção do sufrágio universal, onde todos os indivíduos indistintivamente, indiscriminadamente de sua classe social ou seu ganho financeiro, poderá participar do processo político francês. Nós temos também que na França surgirá o Ministério do Trabalho para atender ali justamente algumas reivindicações daqueles trabalhadores, daqueles operários que estavam se vendo tão explorados e se fortaleceram com o movimento operário. No entanto, mesmo dessa forma, uma coisa é importante dizer: a crise econômica não havia diminuído. A crise econômica, lembra que havia existindo desde o governo de Luís XVIII, ela persistia. Luís XVIII, Carlos X, Luís Felipe não conseguiram controlar a crise econômica que se abatia sobre as camadas populacionais, sobre as camadas populares, sobre a sociedade francesa. Isso fazia com que as tensões também estivessem crescentes dentro desse processo da Segunda República. Tensões entre os grupos que compunham essa Segunda República. Importante dizer que esses grupos que compunham a Segunda República eram formados justamente, digamos, de uma maneira mais generalizada, de liberais, republicanos ligados aos ideais liberais, e de socialistas, que eram ligados às ideias do movimento operário. Dessa maneira, esses dois grupos haviam se unidos para poder continuar, para poder formar ali o governo da Segunda República.
Mas como comentamos, cada vez mais as tensões se avolumavam. Por quê? Os liberais acreditavam que para que pudesse haver uma melhora nas situações da crise econômica francesa, deveriam se minimizar cada vez mais os impostos, a carga tributária tinha que ser diminuída. Os socialistas acreditavam que para poder diminuir a questão da crise econômica da França, era necessário criar mecanismos, ou seja, criar programas sociais para que pudesse alavancar as condições, como financiamentos para as médias camadas, como condições de educação para as camadas mais pobres. Dessa forma, o Estado deveria tomar a iniciativa e promover com que a população consiga sair da crise. Porém, para que esses processos de auxílio fossem realizados, era necessário que houvesse um aumento de impostos. Então veja como nós temos dois grupos que são contraditórios. Os liberais, que querem o fim dos impostos, e os socialistas, que precisam aumentar os impostos para gerar os programas sociais que eles desejam. Essas tensões vão aumentando e essas tensões vão culminar ali num processo de ruptura que acontecerá bem no pleito eleitoral. Nas eleições, nós tivemos então, que as eleições ainda de 1848, nós tivemos então o que vai acontecer, que os liberais utilizarão meios escusos e conseguirão tomar a grande maioria das cadeiras das câmaras, fazendo com que esses grupos ligados aos movimentos operários fossem afastados. Mais uma vez, nós temos que a França interpreta que, mais uma vez, uma camada privilegiada, no caso agora a alta burguesia, está tomando o controle político da França. Perceba que há um histórico no decorrer desse processo de que camadas mais favorecidas são privilegiadas. Lá na época de Carlos X, quando explodiu a primeira revolução, né, a primeira revolução do século XIX, nós tivemos ali os nobres, a nobreza tradicional sendo privilegiada. Na época de Luiz Felipe, nós tivemos a alta burguesia sendo privilegiada. E agora, mais uma vez, nós vemos que as camadas da sociedade francesa interpretam que a alta burguesia está sendo privilegiada mais uma vez, e mais uma vez nós temos uma explosão de grandes conflitos na França desse momento. Mais uma vez a França explode em tensões sociais, revoltas nas ruas, combates, conflitos, barricadas, destruições generalizadas. Nós temos ali dois grupos principalmente, os operários socialistas contra os liberais republicanos. Neste momento, então, a recém-eleita Câmara vai liberar poderes extraordinários para o general Louis Cavaignac. Louis Cavaignac, para vocês terem uma ideia, meus amigos, o apelido que ele ganhou nesse processo é o Carniceiro. Imagine quais foram as medidas tomadas por Cavaignac para poder para ter esse apelido associado ao seu nome. Muito bem, nós temos que nesse processo, ali no finalzinho, nos meses finais de 1848, na França, mais uma vez explode a violência, explode os combates. Para vocês terem uma ideia, o saldo final das lutas lideradas pelo comando de Cavaignac foi de mais de 3.000 fuzilamentos e mais de 15.000 deportações para as colônias. Dessa forma, então, nós temos que depois de fuzilar mais de 3.000 pessoas, depois de expulsar da França mais de 15.000 pessoas, Cavaignac assume o comando da França. Nesse comando francês, consolidado por ele, vai ser votada e aprovada uma nova Constituição para a França. Nesse ponto, essa Constituição vai trazer as suas grandes transformações estão ligadas justamente à questão do poder legislativo e do poder executivo. O poder legislativo da nova Constituição vai ser feito através de uma assembleia eleita para comandar o poder legislativo por 3 anos. O poder executivo, de uma outra forma, vai ser comandado por um presidente eleito por 4 anos. Dessa maneira, então, nós temos a finalização desse processo violento, utilizando uma violência extrema e uma opressão extrema por Cavaignac. Dessa forma, nós temos que serão necessárias ali no final do ano, no finalzinho ali em dezembro de 1848, são necessárias novas eleições, justamente para que possa ser consolidado esse novo processo, essa nova parte do governo francês. Neste momento, nós temos ali que as tensões ainda continuam, por mais que exista a presença de Cavaignac.
Cavaignac, ele é um dos candidatos à presidência. Ele é um dos candidatos à presidência do governo francês. Esse candidato, Louis Cavaignac, tinha o respaldo de ter controlado as revoltas populares. Quem é o outro candidato? É um candidato que vem atender os anseios, que vem atender justamente ali as crises e os problemas. As crises e os problemas que estavam acontecendo. Ele representava o retorno à glória. Esse indivíduo representava o retorno à grandiosidade. Representava o retorno a um dos momentos mais áureos de toda a França. Estou falando do sobrinho de Napoleão Bonaparte, Luiz Bonaparte, que irá se candidatar à presidência da Segunda República Francesa. Luiz Bonaparte representava, o sobrenome Bonaparte representava muito, e dessa forma então, em 1848, no final de 1848, Luiz Bonaparte será eleito para presidente da Segunda República Francesa. Luiz Bonaparte foi eleito presidente justamente porque representava a retomada da glória, a retomada da grandiosidade. Representado ali, ele atendia os anseios dos camponeses, atendia os anseios dos industriais, atendia os anseios dos trabalhadores. Luiz Bonaparte representava a retomada da grandiosidade para a França. E ele vai começar a promover um processo de crescimento na França. Nós temos de entender que, já a partir do seu início de governo, Luiz Bonaparte vai começar a incentivar medidas que promovessem o nascimento da industrialização francesa. Nós temos aí que é neste momento aí que a França realmente vai se industrializar. Por isso que dizemos que o processo de industrialização francesa acontece na segunda fase da Revolução Industrial. Dessa forma, então, nós temos que a indústria vai ser um dos principais elementos que Luiz Bonaparte irá incentivar. Mas não é apenas isso. Luiz Bonaparte vai continuar um processo expansionista. No século XIX também é o século do chamado neocolonialismo. E é isso que Luiz Bonaparte vai fazer. Ele vai incentivar a retomada e a ampliação do processo colonialista francês. Irá ampliar as posses francesas na África, irá ampliar as posses francesas principalmente na Ásia e no Oriente. Dessa maneira, o processo de retomada das colônias, o processo industrial faz com que a economia francesa se desenvolva, faz com que as camadas sociais francesas entendam que o governo do presidente Luiz Bonaparte é um governo acertado. Dessa maneira, cada vez mais o poder se consolida nas mãos de Luiz Bonaparte. Os opositores vão se diluindo porque as oposições também estão sendo bem atendidas justamente por Luiz Bonaparte. Dessa maneira, ao promover uma retomada econômica, ao promover ali o crescimento industrial, ao promover a retomada colonial, nós temos de entender que a França se desenvolve. Um processo que nós temos de entender, pessoal, é justamente a aliança entre neocolonização e crescimento econômico do país colonizador. Nós temos de entender que as riquezas que são expropriadas da Ásia, as riquezas que são expropriadas da África, elas sustentam o país colonizador. No caso, as colônias francesas na Ásia, na Indochina francesa, por exemplo, as riquezas das colônias francesas da Indochina são levadas para a França, fazendo com que a França enriqueça. As riquezas da África são levadas para a França, fazendo com que a França enriqueça. Dessa maneira, é nesse conjunto de transformações, nesse conjunto de modificações econômicas internacionais que está inserido o governo do presidente Luiz Bonaparte. Porém, o governo do presidente Luiz Bonaparte era para ser exercido por 4 anos. Lembre, a nova Constituição francesa, que foi votada em 1848, estabelecia que o governo seria o legislativo, câmaras para 3 anos e presidente, um poder executivo para 4 anos. Dessa maneira, então, nós estamos aí já por volta de 1852, e onde iria se finalizar o mandato de Luiz Bonaparte. No entanto, meus amigos, temos de entender uma coisa. Luiz Bonaparte dá um golpe de Estado e assume o poder total centralizado na França.
como comentamos há pouco, seus opositores haviam se diluído, ele era bem visto e bem quisto por praticamente todas as camadas francesas, então nada mais justo para ele do que assumir o comando da França tal qual seu tio havia feito antes. Dessa maneira então, Luiz Bonaparte dá um golpe que vai ficar conhecido como 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. No entanto, não é exatamente isso, é só uma alusão ao 18 de Brumário que seu tio fez. Sendo assim, após dar o golpe de Estado e assumir o comando da França de uma maneira única, ele vai então instaurar um novo império francês e será elevado à alcunha de Imperador Napoleão III. Dessa forma então, meus amigos, percebam como que ele seguiu praticamente as mesmas ideias, a mesma cartilha feita por seu tio. Organizou os apoiadores, ele foi diluindo a oposição até que ele fosse bem quisto e bem visto por todas as camadas sociais. Dessa forma, assumiu o comando como Napoleão III. Como Napoleão III, Luiz Bonaparte ficou muito mais conhecido pelas suas atividades, os seus envolvimentos nos países internacionais. Luiz Bonaparte se envolveu em várias questões de vários países internacionais, tentando sempre aumentar o destaque político francês, principalmente quando ele tenta fazer com que a França volte a ser um país central e o principal país, politicamente falando, de destaque da Europa. Dentro dessa tomada de política internacional, Luiz Bonaparte, aliado com a Igreja Católica, vai se envolver na crise política mexicana. Luiz Bonaparte, com suas tropas, irá invadir o México, que estava em crise, e irá colocar para governar o México como uma monarquia Maximiliano de Habsburgo. Dessa forma, nós temos que Luiz Bonaparte irá interferir na política mexicana. Maximiliano de Habsburgo irá governar o México por pouco tempo, sendo deposto logo pouco tempo depois. Justamente quando o apoio das tropas francesas sai, ele vai acabar sendo deposto. Mas aí o governo de Maximiliano de Habsburgo no México, nós abordaremos quando falarmos das questões mexicanas. Não é esse o momento mais importante, mais conhecido que Luiz Bonaparte se envolveu em questões internacionais. Como Luiz Bonaparte desejava fazer a França retomar o seu local de destaque de importância, era necessário destruir justamente a importância austríaca. Desde o Congresso de Viena de 1815, a Áustria assumiu um local de destaque dentro da política internacional europeia. Nesse quesito, a Áustria ela estava ofuscando a França. Para que a França voltasse a ter um local de destaque, era necessário acabar com o poder austríaco. Dessa forma, Luiz Bonaparte, então, num primeiro momento, se envolve nas questões de unificação italiana. Em um primeiro momento, ele apoia os movimentos de unificação da Itália, porém depois ele vai tentar impedir o surgimento da unificação da Itália. Detalhes sobre essa questão do envolvimento de Luiz Bonaparte nessa questão, nós abordaremos em nosso vídeo sobre a unificação italiana. Mas nesse momento é suficiente sabermos que ele se envolve nas questões da unificação italiana. Não apenas se envolve em questões de unificação italiana, ele se envolve também nas questões da unificação alemã. Também ele, para tentar fazer com que a Áustria fosse destruída, né, fosse prejudicada, auxilia no primeiro momento a unificação alemã. Porém, no final, ele também vai acabar atrapalhando ou tentando atrapalhar a unificação alemã. Você deve estar se perguntando: professor, o que tem a ver o cara querer prejudicar a Áustria? O que tem a ver ele ajudar a Itália? O que tem a ver o cara querer prejudicar a Áustria? O que tem a ver ele querer prejudicar a Alemanha? Meu amigo, se você olhar no mapa, você vai ver que a Áustria ela está no centro da Europa, justamente entre o território que será no futuro a Alemanha e o território que será no futuro a Itália. Justamente por isso é a Áustria que irradia influência, irradia poder sobre os territórios que iriam se tornar Alemanha e os territórios que iriam se tornar Itália. Se
futura Itália consegue se libertar da Áustria, a Áustria vai ser prejudicada. Se a futura Alemanha consegue se libertar da Áustria, a Áustria vai ser prejudicada. E é justamente nesse processo que Luiz Bonaparte está tentando. Ele está tentando prejudicar a Áustria para que desse processo de conflitos entre esses países, a França se destaque. O detalhe, meus amigos, é que nesse processo de se envolver em guerras contra a Áustria, em conflitos italianos e conflitos alemães, a França irá acabar sendo afetada com o processo chamado Guerra Franco-Prussiana. Esses detalhes do qual surgirão na Guerra Franco-Prussiana, nós vamos abordar também no vídeo que iremos fazer sobre a unificação da Alemanha. Mas é importante saber que a Prússia irá se tornar Alemanha. E a Prússia entrou em guerra contra a França, e não apenas entrou em guerra contra a França, a Prússia derrotou de forma humilhante a França. A Guerra Franco-Prussiana de 1870, ela é responsável pela maior derrota de Luiz Bonaparte. Luiz Bonaparte chegará a ser feito prisioneiro das tropas prussianas, e dessa forma ele será obrigado a abdicar do trono da França. Com Luiz Bonaparte feito prisioneiro e sendo obrigado a abdicar do trono francês, surgirá a Terceira República Francesa. A Terceira República Francesa irá durar de 1871 a 1940. Neste processo, era necessário então escolher um novo governante, um novo indivíduo para governar a França. E é justamente nesse processo que será eleito Louis Thiers. Esse processo, esse momento da história francesa, onde a França é governada por Louis Thiers, é muito mais famoso pelo acontecimento que será feito a respeito da cidade de Paris. A cidade de Paris, a população operária, a população mais pobre e alguns indivíduos da média burguesia não irão ficar satisfeitos, não irão aceitar principalmente o governo de Louis Thiers. Por que não irão aceitar o governo de Louis Thiers? Porque Louis Thiers foi obrigado pelas tropas prussianas a assinar uma rendição. Sim, meus amigos, a França se rendeu para os prussianos e perdeu uma parte considerável do seu território chamado Alsácia e Lorena. É justamente nesse processo de vitória que os prussianos têm sobre a França que irá nascer a Alemanha, como veremos no futuro. Esse processo de rendição não é aceito pelos operários, não é aceito por essas camadas menos favorecidas francesas. O que eles fazem então? Eles tomam o governo, eles protestam justamente contra a rendição, eles protestam justamente contra as baixas condições de vida. E nesse movimento de protestar contra as baixas condições de vida e a rendição, eles tomam de assalto a cidade de Paris e promovem a chamada Comuna de Paris. A Comuna de Paris, meus amigos, ela irá durar poucos meses. No entanto, a Comuna de Paris é responsável por ser conhecida como o primeiro governo, a primeira tentativa de governo ligada às ideias socialistas. Afinal de contas, esses grupos que tomaram o poder, eles eram orientados, eram influenciados pelas ideias socialistas. Nesse quesito, esses grupos, apesar de terem governado a cidade de Paris por pouco tempo, eles vão promover umas tentativas, umas reformas, irão promover reformas buscando ali uma maior ampliação de governos democráticos dentro da cidade de Paris. Dessa forma, eles vão começar justamente por criar um governo laico, separado totalmente, independente das religações religiosas. Além de criar um governo laico, esses revolucionários, eles propuseram a diminuição da jornada de trabalho, uma jornada que seria diminuída para apenas 10 horas diárias, olha só que interessante. Além disso, eles também propunham o fim do trabalho noturno, já que se sentiam extremamente explorados por serem obrigados a trabalhar tanto tempo, inclusive à noite.
Também tentaram implementar na cidade de Paris o ensino laico e gratuito para todos os cidadãos da cidade. E, por fim, tentaram organizar uma espécie de gestão empresarial, gestão fabril a partir dos funcionários, ou seja, a gestão feita pelos próprios funcionários. Essas reformas, essas tentativas de implementação de reformas dentro da cidade de Paris são conhecidas como grandes processos, como os grandes saltos para a ampliação democrática da cidade. Nesse quesito, nós temos de entender que a Comuna de Paris ela foi a primeira tentativa de governo influenciadas pelas ideias socialistas. Para chegar ao poder, eles chegaram, foi difícil, eles se combateram, o presidente eleito teve de fugir da cidade, alguns combates foram feitos, morreram por volta de 2 a 3 mil pessoas para que esses revolucionários, que esses revoltosos conseguissem tomar o poder da cidade de Paris. No entanto, se vocês acham que foram muitos os revoltosos, os mortos pelos revoltosos, não se engane. Na derrota da Comuna, porque, como eu falei para vocês, a Comuna ela existiu apenas por poucos meses, né? Existiu apenas por poucos meses. Quando eles foram derrotados, a quantidade de mortos era muito maior. Para colocar a Comuna em prática, morreu muito menos pessoas do que morreu para tirar a Comuna. A Comuna de Paris ela só foi derrotada por uma união do recém-nascido país Alemanha com a França. Os exércitos alemães e os exércitos franceses se uniram para derrotar a Comuna de Paris. Bismarck, que era o organizador de todo o processo de unificação alemã, libertou os soldados franceses que estavam sendo seus prisioneiros para que eles pudessem libertar a cidade de Paris desses revolucionários. Bismarck, os alemães já não viam com bons olhos, né, o surgimento dessas ideias. O surgimento das ideias nós falamos anteriormente, a ideia de gestão por empresário, gestão por operários, a ideia de ensino laico, de diminuição de jornada de trabalho. Eles viam como muito perigosa essa ideia, e a melhor maneira de não permitir que essas ideias crescessem e tomassem conta de outros locais era matando as ideias logo que elas surgiram. Dessa forma, uma união entre exército alemão e exército francês é feita justamente para promover a destruição e a vitória sobre a Comuna de Paris. Esse processo de vitória sobre a Comuna de Paris vai acabar gerando um saldo de mais de 20 mil mortos e mais de 70 mil deportados. Veja como eu falei anteriormente, para a Comuna assumir o comando, morreu por volta de 2 a 3 mil pessoas. Para que ela fosse derrotada, morreram mais de 20 mil pessoas. Esse processo, né, meus amigos, esse processo feito ali da unificação da Alemanha com a França para derrotar a Comuna de Paris, não é o suficiente para apagar as mágoas deixadas, as humilhações deixadas pelos alemães nos franceses. Com a derrota da Comuna de Paris, nós temos a continuidade do governo da Terceira República Francesa. Esse governo da Terceira República Francesa ele vai existir ininterruptamente até 1940. No entanto, o maior saldo que fica desse processo de derrota de Luiz Bonaparte, esse processo de derrota da Comuna de Paris, o que fica é um desejo de vingança por parte dos franceses. Os franceses vão ficar extremamente revoltados, magoados e vão ficar com um desejo de vingança muito forte contra os alemães. Esse desejo de vingança dos franceses é chamado de revanchismo francês. E esse revanchismo francês, aliado com outros elementos que abordaremos no futuro, é uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial, que irá acontecer em 1914. Como comentamos, esse longo processo de revoltas e revoluções, transformações, mas principalmente de lutas contra autoritarismos, contra invasões externas, contra influências externas, esse processo de luta contra o antigo regime, esse processo de luta contra as ideias absolutistas, vão causar justamente a definitiva derrota dessas ideias. O absolutismo, as ideias conhecidas como antigo regime, serão definitivamente extintas com esse processo de revoluções liberais do século XIX.
Como nós percebemos, o epicentro dessas lutas é justamente a França. A França, mais uma vez, é o epicentro dessas lutas que causam essas transformações que vão afetar o mundo todo. Nós temos ali, meus amigos, que as ideias dessas revoluções que, mais uma vez, surgem na França irão se espalhar por vários países. Como nós já comentamos, Áustria, Itália, Alemanha, até o Brasil. Vários países do mundo todo serão afetados por essas ideias que irão transformar o destino e a política mundial, que finalmente vão abrir as portas para o modelo político, para o modelo econômico contemporâneo, o modelo político que irá surgir justamente a partir do século XX. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e ajude a História à la Carte a virar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau!